das primeiras coisas que eu vi, que a igreja, que era para ser, tem duas torres, né? Só tinha uma e a outra faltava ser completada, né? Daí pensei comigo, essa torre eu não vou completar. Não vim aqui para construir torres de igreja, né? Mas para outras coisas, né? Jaborá é um pequeno município com 4.000 habitantes, localizado no oeste de Santa Catarina. A cidade foi colonizada por descendentes de italianos que vieram do Rio Grande do Sul. Há 44 anos, o padre alemão Frei Tel chegou para assumir a paróquia São Roque, que além de Jaborá, abrange o município de Presidente Castelo Branco. Durante 26 anos, exerceu sua missão com este povo. Em 2003, foi aposentado e decidiu ficar na cidade. Comprou um terreno e construiu uma moradia em estilo germânico. Nos 4 cantos da casa, imprimiu expressões religiosas em hebraico, que fazem referência a como Jesus chamava a Deus Papai, e Javé, que significa Eu serei aquele que serei. Tel foi registrado como Theodor, mas já era adulto quando soube disso e resolveu mudar os documentos. Seu sobrenome é uma soma de significados. Ostergerling é composto por 3 partes, né? Oyster significa uma das direções do mundo, leste, oeste, sul, norte. E Oyster é aquele que mora no leste. Ger é uma lança dos germânicos. E Link, a gente também vê no Brasil assim nomes de alemães, Kielink, Ostergerling, é o portador, o porta-lança, né? Que mora no leste de uma propriedade de um feudal para proteger, né? Tel Ostergerling nasceu na cidade de Wiedenbrück, na Alemanha, às vésperas do Natal de 1937, ainda em tempos de paz. Ele lembra que em setembro de 1939, Hitler declarou guerra à Polônia. Seguiram 6 anos de conflitos e depois, de 1945 até 1948, um tempo de muita pobreza, penúria, mas que na memória do Frei tinha seus momentos alegres. As coisas da minha infância. Uma foi num dia de Páscoa, estava na nona, ela morava assim na cidade, e aí tinha canteiros na frente da casa e me fizeram achar ovos de Páscoa, um cestinho, né? E os tios e todo mundo junto. Eu achava ovos de Páscoa feliz da vida, né? Eles guardavam naquele cestinho, não sei como é. E escondiam de novo, mas eu não me dei conta disso, da alegria de achar ovos, achava sempre de novo ovos e mais ovos, né? Existia na Alemanha um sistema de avisar com antecedência a chegada de aviões ingleses e americanos, que lançavam bombas sobre as cidades, e os aviões caça, que atacavam veículos. Quando tocava a sirene, todo mundo sabia que precisava se recolher ou buscar proteção no abrigo. Os pais deviam, o quanto antes, ir à escola pegar os filhos, né? E assim também um dia deu um alarme, que era de avião de caça, e aí a mãe foi de bicicleta, nós morávamos a 3 quilômetros da escola, e no meio do caminho, aí se ouvia que estava chegando um avião, em voo rasante, né? Daí a mãe disse, vamos para a valeta, deixou a bicicleta na estrada, nós dois fomos na valeta e nos abaixamos, né? Aí o avião também passou por cima de nós, e atirando num caminhão que estava numa estrada asfaltada, né?
O pai foi soldado na Rússia. Quando lutou na península da Crimeia, levou um tiro no pescoço e ficou paralisado 9 meses. Depois, passou anos numa clínica de reabilitação para recuperar as forças. E a única coisa que o pai falou da guerra, nunca falou nada das batalhas, nada. Foi, você está na trincheira, com o fuzil, do outro lado, o russo na trincheira com os fuzis, né? E você mira e aperta o gatilho e tomara antes do outro, né? Essa é a guerra. Ele diz que você se obriga a atirar para não morrer, né? Quando era jovem, Freytel costumava ir à missa dos franciscanos. Um dia, ao sair de uma igreja, um colega da escola perguntou se ele tinha interesse em trabalhar com a igreja no Brasil. Ele conversou com sua mãe, que respondeu que a vida era dele e que devia seguir seu caminho. Gostei da atitude da mãe, porque naquele tempo eu já trabalhava como profissional em malharia e ganhava bem. E era uma boa ajuda na família, né? E eu pensei que talvez a mãe não vai querer por causa disso, que vai perder alguém que traz um dinheiro para a família. Ele passou 3 anos no seminário da Bélgica que tinha parceria com o Brasil. Com um grupo de aproximadamente 20 aspirantes, estudou a língua e a cultura brasileira e aprendeu a viver em comunidade. Depois foi encaminhado para Agudos, em São Paulo, onde estudou para finalizar o último ano do 2º grau no Brasil. Lá, estranhou as mudanças. A diferença de se adaptar a um ambiente com 320 alunos, né, em Agudos. Para mim foi um choque, né? Porque em 18 pessoas você se sente assim, tipo família, né? Entre amigos, e um se conhece o outro. E depois em Agudos, aquele montão de gente, pequenos, médios e grandes já como nós, né? Não foi fácil. Decidiu ser franciscano, então foi para o noviciado em Rodeio, Santa Catarina. Foi um ano bem fechado dentro de um convento. Saía poucas vezes para trabalhar na roça e fazer passeios. Depois estudou 2 anos de filosofia em Curitiba, no Paraná, no convento Bom Jesus. Noviciado é um ano de ver como é que é a vida religiosa, e aí no fim do noviciado é uma primeira decisão de ser religioso. Então a gente faz um voto temporário, né? O diaconato foi realizado na Igreja do Sagrado Coração, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A partir desse dia, iniciou sua caminhada dentro da igreja como membro do clero, podendo realizar algumas atividades sob orientação de outros sacerdotes. No dia 17 de dezembro de 1967, foi ordenado padre. Seu primeiro trabalho como padre foi na paróquia de Santo Antônio de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 1967. No ano seguinte, foi transferido para Forquilinha, no sul catarinense, onde trabalhou na paróquia Sagrado Coração de Jesus, até o início do ano de 1977. Lá, deixou muitas lembranças. Ele gostava de bailar, dançar aquelas valsas, aquelas músicas alemãs. Ele dançava tão bem. Essa planta aqui foi uma planta que o Freytel, ele que plantou aqui na comunidade de Forquilinha. Ele pegava o carro e vinha jogar baralho. Aí então ele trazia alguma coisinha que ele fazia em casa, trazia junto, para no meio da canastra comer, fazer um lanchinho. A minha sogra fazia umas sopas e depois gostava daquela rosca com porvilho. Ele gostava muito, eu fazia aquela sopa de galinha, que eles pegavam a galinha lá do terreiro, matavam e faziam aquela sopa bem gostosa, né? Outra coisa que eu me lembro muito do Freytel, que ele gostava muito de andar de bicicleta, e ele ia de bicicleta nas comunidades, às vezes 5, 10 quilômetros, ele ia lá fazer a bênção da casa, dos filhos, da propriedade, dos animais, do pessoal. Foi muito querido, todo mundo gostava muito dele.
O padre lembra que as famílias moradoras de Forquilinha defendiam suas tradições, não gostavam de vender terras para que outras pessoas se estabelecessem no lugar. Mas essa mentalidade mudou com o tempo, né? Depois foi começado no município, não era município, era distrito de Criciúma, começaram com minas de carvão em São Roque, em Verdinho, né? E aí entrou muita gente de fora e mudou totalmente. E até um que começou foi um dessas famílias que casou com uma italiana, que antigamente alemão não casava com italiano, né? No dia 2 de fevereiro de 1977, se despediu de Forquilinha com um baile. De manhã cedo partiu para Jaborá, cidade do oeste catarinense. Perto de Joaçaba, ele viu uma placa de Bem-vindo a Jaborá. Foi numa bodega e perguntou onde ficava a igreja e a casa paroquial. Avisaram que ele estava em Santa Helena e tinha que andar mais uns 8 quilômetros. À noite, quase escuro, chegou no município onde trabalhou por 26 anos e reside há mais de 44. Uma das primeiras coisas que ele percebeu foi a igreja, cuja construção começou em 1953, tinha uma torre só e a outra faltava ser construída. Daí pensei comigo, essa torre eu não vou completar. Não vim aqui para construir torres de igreja, né? Mas para outras coisas, né? Daí desci aqui, tem uma bodega aberta, era do Valdemar Tuigo. Eu disse, lá para cima é a canônica, né? E fui bem recebido por Frei Albino e pela secretária da paróquia, né? A Dona Maria. Durante 35 anos de evangelização pelo Brasil, Frei Theo trabalhou para as comunidades nas construções e melhorias das igrejas, cemitérios e centros comunitários. Mas sua maior missão foi ajudar o povo. O Senhor acompanhou muitas famílias, como a minha. Batizou meus filhos, casou minha filha Giovana, casou meus 2 irmãos. E se hoje agradeço muito a Deus pela família abençoada que eu tenho, eu devo muito ao Senhor. Não tenho palavras para descrever aquilo que você foi como padre na nossa comunidade. Tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes em festas na nossa paróquia. Você estava em tudo, cortando grama, ajudando a puxar a mesa. Depois da festa, nós subia para limpar o pavilhão, você já estava lá limpando os banheiros. Tem uma família que não tem uma fotografia com você como padre. Batizado, primeira comunhão, casamentos, inclusive meus filhos. Na hora da doença, você se fazia presente. Na hora da dor, inclusive a minha, você se fez presente, consolando, dando tua palavra de consolo. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida, na vida da minha família. Ele fez o meu casamento, casamento dos meus irmãos, dos meus parentes todos. Fez batizado, fez a primeira comunhão dos meus filhos. Também o Padre Theo realizou o meu casamento. Eu tenho umas fotos aqui, né? Essa. E fez também o batizado dos meus filhos. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Theo. Na caixa de memórias de Frei Theo estão muitas lembranças da casa das irmãs, os batismos realizados na casa do ex-prefeito Ivo Poyer, a neve na comunidade de Águas Belas, o pequeno caderno com registros do dinheiro que os fiéis pediam emprestado à igreja, o mapa da cidade onde nasceu, as estolas bordadas por 2 professoras aposentadas,
a taça com os registros da primeira missa na Alemanha e a última missa no Brasil. E tem essa foto da atual Igreja Matriz São Roque, mas sem uma das torres. Lembra? Ela não estava entre as prioridades do Freytel, mas com o esforço da comunidade acabou sendo finalizada no final dos anos 80. Freytel tinha razão. Ele não veio para Jaborá para construir torres, fez muito mais que isso. Sua maior obra está na memória e no coração de todas as pessoas envolvidas em sua missão. E assim como este cometa, que ele mesmo fotografou enquanto passava por trás da torre, Freytel deixa seu rastro de solidariedade, fé e amor pelo próximo.